Ora, muito bom dia, bem-vindos à segunda sessão das nossas sessões de esclarecimento de dúvidas mais frequentes. Em primeiro lugar, agradecer o apoio que foi recebido na sequência da primeira sessão. Foi bastante elogiada esta nossa iniciativa e, portanto, vamos ao longo do ano mantendo estas sessões de esclarecimento de dúvidas mais frequentes. Hoje vamos centrar-nos em 4 temas principais que requerem algum tempo para explicação, mas que creio que será útil para todos aqueles que assistirem a esta nossa sessão. Vamos começar pela preparação integrada da memória descritiva da estrutura. Portanto, nós no Tricalc temos a possibilidade de fazer o cálculo integrado de toda a estrutura, de ter a informação de desenhos, detalhamento, dimensionamento, as listagens, os desenhos, as folhas de projeto, tudo vinculado ao modelo estrutural, e temos também a capacidade de gerar a memória descritiva anexada a esse mesmo modelo estrutural. E, portanto, hoje vamos ver como é que se pode planear, editar essa memória descritiva integrada com o nosso modelo estrutural. Vamos também passar por ferramentas de análise do comportamento da estrutura e, nesse aspecto, vamos falar dos gráficos de isovalores e falar também das etiquetas emergentes que facilitam imenso o estudo do comportamento da estrutura, nomeadamente ao nível dos elementos planares, dos lajes, paredes resistentes e também ao nível dos deslocamentos nos nós ou nos nodos dos elementos finitos e os esforços também nas barras com as etiquetas emergentes. Vamos também ver esses gráficos de isovalores aplicados à informação das áreas de aço em paredes e lajes. É uma forma muito rápida de ver a distribuição das armaduras em paredes e lajes através de um gráfico de cores de isovalores. E vamos ver então como se pode visualizar essa informação. Finalmente, vamos ver a exportação do modelo com armaduras para Revit. Portanto, vamos ver como é que podemos exportar no formato GTCX, já que o formato IFC é mais conhecida a forma de exportação para o Revit. E, portanto, na sessão de hoje vamos centrar-nos na parte de exportação através do formato GTCX de Tricalc para Revit. Ora bem, falando então do primeiro tema que faz parte da nossa sessão, a preparação integrada da memória descritiva da estrutura. Temos aqui duas imagens que nos permitem sistematizar desde já aquilo que é o funcionamento dessa funcionalidade do Tricalc. Quando nós pedimos para gerar uma memória descritiva, vai-nos aparecer esta janela que nós vemos aqui neste momento no nosso ecrã. E com essa janela vai ser possível criar uma estrutura de capítulos e subcapítulos utilizando estes ícones que aqui estão assinalados e, portanto, faz aqui referência a essa situação. E depois, dentro de cada um dos capítulos ou subcapítulos, é possível introduzir texto e imagens através desta janela que aqui está. Depois temos também a possibilidade de incluir na estrutura de capítulos e subcapítulos qualquer relatório daqueles que existem no Tricalc. E, portanto, quando nós clicamos neste ícone, aparece uma caixa de diálogo onde é possível selecionar o relatório que queremos incluir na nossa memória descritiva. De referir que, quando selecionamos um relatório, existe também uma caixa de propriedades do relatório, esta que aqui vemos, e que está aqui representada, que permite indicar qual a informação do relatório que nós queremos que apareça nesse capítulo ou nesse subcapítulo. E, portanto, se repararmos aqui na parte de relatório de ações, nós, ao clicarmos nas propriedades, aparece a possibilidade de nós pedirmos o relatório completo ou personalizado. E, portanto, no personalizado, podemos ativar só a informação que quisermos. Neste caso, iríamos ativar as ações e iríamos desativar a informação que aqui está representada a nível de materiais e de regulamentação e tipo de cálculo. Também existe um filtro que permite indicar para cada capítulo e para cada subcapítulo se a informação aí incluída é respeitante a todos os elementos estruturais ou só a alguns elementos estruturais. Por exemplo, se nós incluirmos um texto para consolas curtas e dissermos que esse texto é só para consolas curtas, se na estrutura não existirem consolas curtas, esse texto não será gerado para a memória
descritiva da estrutura. Portanto, recapitulando um pouco, criamos uma estrutura de capítulos e subcapítulos com estes dois ícones que aqui estão. Introduzimos aqui os textos e as imagens que acharmos necessários. Depois escolhemos os relatórios a incluir em cada um dos capítulos e subcapítulos. Escolhemos as propriedades que queremos que apareçam, a informação que queremos que apareça em cada um desses relatórios. E indicamos também se esse texto é para todos os elementos estruturais, válido para todos os elementos estruturais ou só para alguns elementos estruturais do nosso software, do nosso modelo estrutural. Depois, no fim, evidentemente, temos aqui o ícone, este ícone do Word que gera a memória descritiva. Mas vamos ver outros ícones destas caixas de diálogo neste segundo slide que aqui temos. Ora, temos também a possibilidade de acrescentar a qualquer capítulo ou subcapítulo informação externa em formato HTML, em formato DocX, em formato Windows Metafile, em formato Inacid Metafile e também nos formatos gráficos BMP, JPEG, GIF, TIFF e PNG. Portanto, para qualquer um destes capítulos ou subcapítulos, nós podemos a qualquer altura inserir imagens, fecheiros do Word ou fecheiros de HTML. Okay? Como é que funciona? Portanto, nós clicamos ali e aparece aqui a caixa de diálogo para nós selecionarmos o fecheiro que queremos associar ao nosso modelo. De referir também que existe aqui um outro ícone, que é este que aqui está, que permite adicionar a imagem que estiver no ecrã. Portanto, se nós estivermos a ver um gráfico de isovalores, seria o gráfico de isovalores que seria inserido. Se estivermos a ver uma deformada da estrutura, seria a deformada da estrutura que seria inserida no nosso modelo. Portanto, temos assim a possibilidade de ir gerando a nossa memória descritiva. Ora, muito bem, isto é a teoria apresentada aqui nestes dois slides. Vamos agora ver em funcionamento esta situação. Para esse efeito, temos aqui o nosso trical, que eu vou desativar daqui a informação das armaduras de montagem para não ser tão pesado o nosso modelo. E, portanto, neste caso, é uma estrutura bastante grande e teríamos aqui várias tipologias estruturais aqui representadas. Podíamos também fazer, se quiséssemos, a memória descritiva para um modelo mais simples. E vamos, neste caso, utilizar a memória que é fornecida com o programa Tricalc e vamos trabalhar sobre essa memória. Depois vamos abrir um pequeno modelo e fazer de raiz um esquema de uma memória para também perceberem como se pode fazer desde o zero uma memória descritiva. Ora bem, a geração dessa memória descritiva é em listagens aqui em memória descritiva. E, portanto, quando nós clicamos aqui, aparece então a tal janela que vimos nos slides. Aparecendo então a janela da memória descritiva, onde nós podemos agora começar a trabalhar e a definir aquilo que necessitarmos. Reparem que com o programa vem fornecida uma memória descritiva bastante extensa. Nós, quando fizemos a introdução desta funcionalidade, criámos aqui uma memória descritiva com uma estrutura bastante grande. Na maior parte dos casos vocês não vão precisar de ter uma memória descritiva com este tamanho, mas de qualquer modo tem aqui um ponto de partida, um ponto de referência, podem eliminar daqui textos, podem criar novos capítulos, novos subcapítulos, portanto podem trabalhar sobre este fecheiro. Também podem criar, e nós vamos fazer isso mais à frente, fecheiros personalizados vossos. E então temos aqui um capítulo introdução, depois temos aqui regulamento ou norma aplicada, temos aqui a solução estrutural e cá dentro temos subcapítulos e inclusive alguns artigos para escrevermos informação. Então, olhando para os ícones que fizemos referência há pouco, vamos começar por selecionar aqui a introdução. E reparem que aparece aqui esta janela que tem o texto pendente, introdução explicativa do projeto. E, portanto, eu aqui poderia diretamente, nesta zona, escrever tudo aquilo que eu quisesse. Posso apagar ali aquele texto e poderia escrever uma introdução explicativa ao projeto. Este projeto destina-se à construção de um edifício de habitação, por aí fora. E tínhamos também a possibilidade de adicionar aqui imagens. Temos aqui um ícone que nos permite inserir uma imagem. Podíamos ir procurar as imagens que pretendêssemos e incluí-las
naquilo que é a nossa memória de cálculo. E, portanto, existem aqui uma série de imagens do tricálculo e, portanto, tudo que fosse fecheiros PNG, BMP, JPEG poderiam ser importados para dentro do nosso software. Eu não vou fazer, vamos avançar mais para a frente, mas, portanto, poderia-se aqui introduzir uma imagem. Até já agora, para vos mostrar, vou, se calhar, introduzir mesmo essa imagem. Vamos aqui escolher uma imagem qualquer. Ok, vamos aqui procurar um fecheiro. Neste caso é uma imagem de uma caixa de diálogo do Trical, que não faz assim muito sentido, mas pronto. Fica aqui o exemplo de como se poderia inserir uma imagem e depois poder-se continuar a escrever os textos que nós quiséssemos. De referir que estes textos podem ser formatados, portanto eu posso mudar o tipo de letra, okay? Posso mudar o tamanho da letra, posso colocar em negrito, posso mudar o alinhamento à esquerda, à direita, centrado e posso mudar a cor desse mesmo texto. Também posso fazer copy-paste de textos de outros softwares para aqui, okay? Do Excel, do Word, posso trazer para aqui informação. E, portanto, este tipo de informação iria sendo acrescentada a todos os capítulos e subcapítulos que nós achássemos pertinente colocar lá essa informação. Depois tínhamos a possibilidade, como vimos nos slides que tivemos a ver há pouco, de incluir informação, por exemplo, de relatórios dentro do programa. E, portanto, eu poderia vir aqui e, por exemplo, simplesmente chegar aqui às ações e tenho aqui já introduzido o relatório de dados de cálculo e também um relatório de ações nas barras, nós e planos de carga. De referir que qualquer um destes textos, vocês podem modificar esses textos. Portanto, vocês quando estão aqui e selecionam um texto, é possível editá-lo ou clicar naquele botão que ali está e mudar também o título. Por exemplo, aqui realiza um relatório, podemos tirar tudo isto e deixar só relatório das ações nas barras, nudos dos elementos finitos e planos de cargas. E, portanto, ficaria aqui esse título representado. E, portanto, este é um relatório que vai ser incluído nesta memória de cálculo. Okay? Portanto, estão a ver já que esta memória de cálculo, ao ter aqui vários relatórios inseridos, vai dar uma memória descritiva bastante grande. Como eu disse no início, foi feito este exemplo para mostrar as potencialidades todas, mas, ao fim e ao cabo, vocês não vão precisar de uma memória descritiva tão completa. Por exemplo, aqui comprovação ao fogo, etc. Por aí fora. Mas também, como foi referido nos slides iniciais, quando eu estou aqui a inserir os relatórios, e recordo que os relatórios eram inseridos desta forma, eu vou aqui mostrar, por exemplo, aqui na geometria, se eu quisesse inserir ali um relatório, era vir aqui e escolher um destes relatórios que aqui estão. Okay? E, portanto, tenho aqui relatórios que vêm no programa e poderia utilizá-los para inserir aqui no nosso modelo. Mas, pegando num dos relatórios que já cá estão introduzidos, também existia um ícone, que vos mostrei no slide, que se chama Propriedades, que permite indicar o que é que eu quero incluir, por exemplo, no relatório de dados de cálculo. E, neste caso, eu não quero o relatório completo, quero uma personalização desse relatório. E, portanto, o que eu quero que apareça aqui nas ações é só as ações, as superfícies de vento e as ações em lajes e muros. Também podia querer os painéis de carga e ativava ali aquela opção. O resto da informação eu não quero. Portanto, aceitar, e quando aquele relatório for incluído na memória descritiva, vai ser incluído só com aquela informação. Este relatório que aqui está, também é a mesma situação. Se nós viermos aqui às propriedades, se houver propriedades que sejam possíveis de editar neste relatório, irá aparecer aqui essa mesma informação. Aqui o relatório de solicitações é outro tipo de relatório, portanto, se clicássemos aqui também a mesma possibilidade. E podíamos também inserir aqui novos relatórios, como o relatório das combinações de ações, etc. Outro tipo de informação que é possível inserir no nosso modelo é, por exemplo, vamos aqui agora voltar aqui, sei lá, à parte da descrição da estrutura. E temos aqui, na descrição da estrutura, eu queria inserir aqui um fecheiro que estivesse no meu ambiente de trabalho. Por exemplo, este modelo que aqui está. Eu queria colocar aqui na descrição da estrutura. Então, eu tenho aqui a possibilidade de utilizar este ícone que aqui está
que tem aqui um vínculo, um cadeado não, uma corrente, e vamos então clicar aqui em inserir fecheiro e escolher um fecheiro que tivéssemos guardado, nomeadamente aquela estrutura. Mas mais fácil ainda é utilizar este ícone que aqui está, que diz 3D, que é inserir o gráfico atual. E portanto aquele gráfico que ali está vai passar a estar aqui. Gráfico de geometria renderizado, ok? Em render. Se eu quisesse mudar o nome, se quisesse meter aqui renderizado, portanto, podia o fazer e ficar ali com o gráfico de geometria renderizado colocado aqui. Okay? Se eu quisesse depois mostrar a informação das lajes e outras situações, podia também incluir aqui essa mesma informação. Relativamente aos fecheiros externos, portanto, eu falei-vos da inserção de imagens gráficas, mas também pode ser um fecheiro do Word. Portanto, se vocês tiverem um relatório que exportaram para DocX ou têm uma memória vossa e querem passar para aqui esse fecheiro completo, têm aqui a possibilidade de associar também fecheiros DocX aos capítulos e subcapítulos. Depois tem aqui dois ícones que permitem subir e descer na hierarquia a informação. Reparem que o meu gráfico de geometria renderizado está a subir agora na hierarquia do meu documento para ali. Ok? Temos também aqui a possibilidade de trabalhar com variáveis. Já vou mostrar essas variáveis. Essas variáveis são a designação do projeto, o nome da estrutura, o autor do projeto, a organização e comentários. Estas informações vêm das propriedades do fecheiro. Acede-se aqui ao botão Greatech, aqui às propriedades, vem-se aqui ao resumo e aqui está projeto, estrutura e organização. Ok? E portanto temos aqui a possibilidade de, por exemplo, agora mudar aqui a organização para Greatech, o autor para Carlos Ribeiro. Ok? E podemos também remover o logotipo ou inserir outro logotipo que pretendêssemos. Ok? E, portanto, quando dissermos OK, sempre que aparecerem aqui aquelas variáveis de projeto, etc., vão ser preenchidos esses campos com a informação que está naquela caixa de diálogo. Finalmente, a definição dos tipos de letra para os cabeçalhos e também o que é que queremos gerar, se queremos gerar um DocX ou um PDF. Okay? Podemos aqui indicar essa informação e também as margens. Okay? O formato, se queremos cabeçalho, se queremos esquadria, se queremos numerar as páginas e se queremos incluir data no nossa memória descritiva. Okay? Não vou alterar nada, vou deixar ficar assim. Depois aqui o filtro por elementos. Posso aqui chegar e dizer, olha, eu quero gerar a minha memória descritiva, mas só para determinados elementos estruturais. Okay? Ou então ativar todos e ser para todos os elementos estruturais. Okay? Portanto, posso chegar aqui e fazer esse tipo de seleção. Portanto, cá estão as vigas de betão, os pilares de betão, as vigas de aço, os pilares de aço. Eu quero incluir isso e neste momento não vou incluir mais nada. Vou deixar ficar só esta informação ativada. E, finalmente, chegaríamos então ao ponto em que iríamos criar aqui o nosso relatório. Eu vou clicar aqui e pedir a geração da memória descritiva. Vamos colocá-la, por exemplo, aqui na parte das transferências, para depois localizarmos facilmente. Já lá existe uma, eu vou substituí-la. Ou vamos até colocar esta com outro nome. Das FAQs, ok? Memória descritiva FAQ e pedir para guardar lá em formato DocX, ok? Ora bem, então, de modo a que consigamos fazer um exemplo completo com esta versão 2024.1, eu vou aqui criar uma nova estrutura, ok? Vamos aqui colocar um título qualquer, exemplo, sei lá, FAQ 02. Vamos criar aqui um modelo estrutural qualquer, muito simples, para despacharmos aqui rapidamente a concepção da estrutura. Ok? Vamos aqui colocar, por exemplo, 2 pisos com betão armado, com sapatas. Ok? Vamos fazer o pré-dimensionamento automático. Vamos aqui ver a renderização destes elementos. Vamos aqui pedir para visualizar também o modelo arame. Ok. Vamos introduzir aqui pórticos automáticos também, para termos alinhamentos. Vamos introduzir nomes de barras também automáticos, para termos informação de projeto. Já aqui está, pilar B2, pilar B1, okay, nos alinhamentos que foram definidos. Vamos introduzir cargas nas vigas. Okay. Vamos aqui a ações,
vamos ativar o desenhar ações e vamos pedir para introduzir uma carga contínua, por exemplo, de 5 kN por metro linear nestas vigas que aqui estão definidas e nestas vigas que aqui estão definidas. Okay? Portanto, passamos a ter ali o valor da carga mais o valor do peso da viga representado pelo programa. E agora vamos rapidamente, vamos aqui pedir também para fazer, se calhar, a introdução de uma ação dinâmica, só para termos alguns valores de sismo. E vamos pedir então para realizar rapidamente o cálculo automático desta estrutura. Okay? A introdução da ação sísmica é muito rápida, o cálculo tudo já terminado. E aqui a tabela global de fabricação, e se quiséssemos ver também as armaduras de montagem aqui já no nosso modelo representado. E portanto, assim teríamos agora a possibilidade de também virmos trabalhar com o fecheiro de memória descritiva. E neste caso, eu não vou trabalhar com o fecheiro pré-definido, com o fecheiro que vem com o programa definido com o programa. Vou dizer que não, e reparem que a mesma janela aparece agora, mas vazia. E, portanto, sou eu que agora vou construir a minha memória descritiva. E, portanto, isso faz utilizando os ícones que nós vimos nos nossos slides. Nós tínhamos aqui, eu vou voltar aqui atrás, para criar capítulos e subcapítulos, estes dois ícones. E, portanto, é isso que nós vamos fazer agora aqui. Vou criar um capítulo. Este capítulo é sempre utilizado, desde que existam estes elementos estruturais, está sempre presente, deve ser sempre anexado à memória descritiva e chama-se introdução, por exemplo. Okay? Poderia até querer que os capítulos fossem sempre em maiúsculas e escrever assim aqui introdução. Okay? Introdução. E, portanto, como foi referido há pouco, eu poderia agora aqui escrever os textos que eu quisesse. Posso escolher o tipo de letra que eu quiser, posso ir para o Arial, por exemplo, posso escrever o tamanho de letra que eu pretender, vamos aqui colocar 11, até vamos colocar um bocadinho maior para se ver, e escrever aqui, este projeto destina-se à construção, peço desculpa, entretanto cliquei aqui numa tecla de acesso. Este projeto destina-se, o Caps Lock também ficou ligado, portanto vamos aqui voltar a introduzir. Este projeto destina-se e, enfim, eu não vou perder tempo com isto, é estar aqui a escrever. Depois podia inserir imagens, já sabem que se poderia recorrer às imagens e inserir as imagens que pretendêssemos para o nosso modelo e, portanto, podia vir aqui e escolher alguma imagem que eu pretendesse. Por exemplo, imagens do Trical, sei lá, imagens que foram utilizadas na publicidade e queria inserir aqui uma imagem de Trical, ou então aqui está a imagem introduzida e poderia depois continuar a escrever aqui sem qualquer problema. Okay? Tamanho de letra podia ou igualar também, pedir os 14 que tínhamos visto há pouco e podia também, se quisesse, mudar ali a cor da letra a qualquer altura. E, portanto, a seguir à introdução, eu podia criar um novo capítulo. Então, clicava ali e introduzia esse novo capítulo, que vai ser também para todos os elementos. E vamos aqui aceitar. Ele vai criar ali esse capítulo e vamos chamar aqui, sei lá, descrição. Vamos aqui colocar descrição do sistema estrutural. Okay? E depois, dentro da descrição do sistema estrutural, vou aqui abrir um bocadinho a janela para se ver, eu poderia criar um subcapítulo que se chamasse vigas. E esse de vigas de betão era só para quando existissem vigas de betão dentro da minha estrutura. Okay? E, portanto, vamos aqui ativar só a opção de vigas de betão. Faço aceitar e vou escrever vigas de betão. Okay? Até aqui podíamos já desativar o Caps Lock e trabalhar com texto normal. Vigas de betão. E, portanto, aqui seria a descrição das vigas de betão. E, portanto, colocaria-se aqui, optou-se, aqui também mudar o tamanho da letra, okay? Optou-se por colocar vigas de 30 centímetros de largura com altura variável
consoante os vãos e as cargas, enfim, aquilo que nós quiséssemos. Agora estar aqui a inventar é um bocado complicado. E se quisesse incluir aqui uma imagem daquela estrutura, como nós a temos aqui, poderia, por exemplo, chegar a este ícone que aqui está, o 3D, okay? Clicar ali e aqui está um gráfico de geometria renderizado, ok? E portanto passava a ter aqui esse gráfico ali incluído. E se dentro das vigas de botão eu também quisesse colocar um relatório, tinha a possibilidade de vir aqui e inserir o relatório. Neste caso não o relatório de ações, mas o relatório que eu pretendesse, ok? E portanto aqui está o relatório dos elementos de vigas de botão e mistas. Okay? Faço aceitar e agora escolhia se queria um relatório resumido, se queria o completo por hipótese de carga ou completo por combinações de ações. Okay? Também tinha a possibilidade de desenhar os gráficos de peritagem na própria representação das vigas de botão. Não quero isso, vou aqui fazer aceitar e portanto fica-me ali o relatório das vigas de botão e mistas. E posso ir às propriedades desse relatório quando quiser e mudar aquilo que eu pretendo. Okay? E, portanto, aos poucos e poucos eu poderia ir aqui inserindo novas informações. Portanto, eu poderia também associar a fecheiros externos, etc, etc. Vamos então pedir agora para gerar o nosso relatório e vermos aqui a memória descritiva. Vamos colocar mais uma vez aqui nas nossas transferências. Vamos aqui chamar-lhe FAC2, já que o FAC1 foi aquela que experimentámos há bocado, e pedir para guardar então aí essa informação. Esperar que ele termine de gerar, já está, o docx, podia ser também em formato PDF, como vocês sabem, e portanto aqui está a nossa memória descritiva. Este projeto destina-se a imagem, o texto azul, a descrição do sistema estrutural, vigas de botão, optou-se por colocar, gráfico de geometria renderizado, o relatório de vigas mistas, cá está o relatório das vigas mistas, ok, aqui colocado, e portanto tínhamos aqui também não só as vigas, mas os pilares, porque o programa dá toda essa informação e estava tudo isso aqui já introduzido. Estava aqui a tentar chegar ao final da listagem, deixa-me ver se eu consigo aqui puxar para baixo, e portanto tínhamos aqui então a informação no nosso relatório. Uma das grandes vantagens destes sistemas é que, para já, criando uma memória de tipo, posso utilizá-la em todos os projetos. E outra situação que é importante é o seguinte, por exemplo, eu vou guardar aqui este fecheiro, vou fechá-lo, vou pedir aqui novamente para abrir a memória descritiva. Imaginem que eu fazia aqui alterações no cálculo, havia aqui alterações de projeto. E, portanto, se eu quisesse gerar novamente a memória descritiva, os relatórios e os gráficos iriam ser atualizados. E, portanto, se eu mandasse gerar novamente esse relatório, já a informação seria atualizada de acordo com as alterações de projeto. Portanto, as alterações de projeto que nós façamos vão se refletir na memória descritiva que temos associada ao nosso modelo. Vamos aqui mais uma vez às transferências e vamos agora criar o FAC3. Ok? E, portanto, pedir para guardar. Agora podia ter escolhido um PDF, por exemplo, mas só para vos mostrar aqui esse sistema. Portanto, cá está novamente a representação da informação. Ok? Aqui a questão de adicionar variáveis, que foi aquilo que eu ainda não expliquei. Por exemplo, este projeto destina-se, este projeto realizado por exemplo, vamos aqui alterar, realizado por, e agora poderia querer adicionar aqui uma variável e, portanto, nós tínhamos a possibilidade de clicar com o botão direito do rato aqui e adicionar aqui uma variável que pretendêssemos ao texto, daquelas que vêm com o programa que eu já mostrei na caixa de propriedades. Portanto, este é, digamos que, o sistema de trabalho com as memórias descritivas. Vimos, trabalhando com a memória descritiva que vem fornecida com o programa, que é gigantesca, normalmente não irão necessitar, e agora tivemos aqui a ver como é que vocês podem pegar nas vossas memórias descritivas e transpô-las para aqui através deste sistema. Ora bem, vou recarregar aqui em Escape,
aguardar que o programa responda. E vamos voltar aqui ao nosso, já terminou, cá estão as variáveis, os projetos, estrutura, autor, organização, comentários, neste caso era realizado por, e queria colocar aqui a organização, e portanto aceitar, e ficava ali então a variável empresa, e portanto quando eu fosse gerar, demora mais um bocadinho, mas já agora quando eu fosse gerar novamente a nossa memória descritiva, ok, vamos aqui para as transferências, vamos gerar mais uma vez, ok. Ele iria então gerar o relatório tendo em consideração a variável realizado por CJRPO, que é o nome deste computador, ok? Portanto, foi a informação que ele foi buscar para o autor do projeto. Ora bem, avançando então com a nossa sessão de dúvidas, porque temos ainda bastante pela frente e o tempo já vai escasseando, vamos à questão da análise do comportamento da estrutura. Gráficos de isovalores e etiquetas emergentes. Ora bem, quando nós temos estruturas e projetos de certa dimensão, começa a ser importante conseguir ter uma percepção clara daquilo que é o comportamento da estrutura em qualquer plano ou conjunto de planos. Temos aqui o exemplo de um plano de uma laje, com a visualização da informação, por exemplo, neste caso, das tensões dos elementos, as tensões ao nível dos elementos finitos. E, portanto, conseguimos ver numa direção as tensões de flexão que existem ao longo, por exemplo, aqui da zona das paredes, ali a vermelho, aqui a verde, estas zonas junto a estes pilares, e portanto consegue-se ter uma visualização, ali a azul escuro também ali na zona daquele pilar, consegue-se ter uma visualização do comportamento da estrutura, quer em termos de tensões, quer em termos de esforços, quer em termos de deslocamentos, quer em termos de áreas de aço, como vamos ver também aqui no programa. E, portanto, é isso que nós vamos agora ver aqui no nosso trical. Portanto, ora, então, para vermos a utilização dos gráficos de isovalores, vamos aqui abrir um modelo, nomeadamente um piso de uma estrutura bastante grande, e vamos centrar a nossa atenção aqui neste modelo. Ora bem, em primeiro lugar, dizer que nós podemos ver os gráficos desde que tenhamos o modelo analítico ativado. E, portanto, eu tenho aqui a renderização, mas se formos ver, temos o modelo analítico também por baixo. E, portanto, se eu pedir agora um gráfico de isovalores para ver quais são os deslocamentos em Y, o valor mínimo, o valor mais para baixo, com isoáreas e com o gráfico automático dividido em 25 tramos, para ter uma transição suave entre tramos, e pedir aqui para desenhar, eu vou ter aqui o gráfico dos deslocamentos com 25 tramos. E, portanto, eu consigo claramente identificar aqui, por exemplo, nas zonas A azul, 0,5 centímetros de deslocamento. Aqui nestas zonas a laranja, à volta de 0,09 centímetros. E o mais importante é que ao escolher a escala automática, eu fico a saber entre que valores é que variam os meus deslocamentos todos do piso. E, portanto, vejo que neste piso não há deslocamentos superiores a 0,473 centímetros. Outro tema importante, quando se pede estes gráficos de isovalores, eu já referi um, que é aqui pedir o valor mínimo mais negativo, que é o mais para baixo, portanto, o máximo seria para levantar a estrutura. O mínimo é o mais negativo. É que nós podemos escolher os deslocamentos em Y, os deslocamentos em X, em Z, de forma independente. Mas não há nenhuma hipótese de escolher vários deslocamentos ao mesmo tempo. Para isso existe aqui o gráfico de deslocamentos que permite aí sim ver X, Y e Z em geral, em simultâneo, se quisermos. Outro tema é o que nós estamos a ver. Neste caso eu estou a pedir a envolvente para o estado limite último, majorando as hipóteses de carga. Okay? Mas poderia mudar, como vocês veem, para qualquer outro tipo de gráfico. Por exemplo, para os estados limites de utilização, se eu pedisse agora aqui esse valor, vejam que passámos para 0,346. Portanto, são valores menores em termos de deslocamentos. E, portanto, vocês aqui podem escolher o tipo de informação que querem que apareça no vosso gráfico de isovalores. Outro tema importante tem a ver com os tramos. Portanto, eu aqui já consegui ver informação segmentada e identificar as zonas de uma forma bastante clara.
Mas vejam, se eu tivesse 3 zonas, só 3 tramos, ok? Vejam que eu iria ver claramente a azul entre 0,24 e 0,36, a verde entre 0,12 e 0,24 e ali entre 0,07 e 0,2, praticamente deslocamentos quase nulos. E isto põe-me em evidência, inclusive, uma situação que é esta caixa de elevadores afunda mais do que o resto da estrutura lá em baixo, ao nível da laje de fundação. E, portanto, se calhar necessitávamos de uma laje de fundação mais rígida para não haver esta diferença de deslocamentos entre aquilo que é a caixa de elevadores e os pilares que aqui estão referenciados. Ora bem, estava-vos a dizer que é possível, portanto, ver a informação com o modelo arame por baixo e renderizada, e é possível também ver esta informação, se vocês quiserem, sem a renderização, e portanto o gráfico de isovalores vê-se muito melhor se não tiver a renderização ativa. As cores não têm aquele cinza por cima e portanto vêem-se mais claramente. Já agora, para terminar a questão dos tramos, se eu colocasse aqui 70 tramos, o degradê da informação é muito mais suave. E, portanto, reparem que aqui praticamente perdi a noção da transição dos deslocamentos. Ok? Só aqui é que apanho. Portanto, não convém ter nem um valor muito grande, nem um valor muito pequeno, para vermos melhor, para conseguirmos segmentar melhor a informação. Nós podemos utilizar estes valores entre 5, 10, ok? Para vermos essa informação mais segmentada, como estamos a ver aqui neste caso. Pode-se pedir, como eu estava aqui a ver, a deslocamentos em Y, mas pode-se pedir também as tensões nos elementos finitos, as armaduras das lajes, por exemplo. Podia pedir a área na face inferior, na direção longitudinal, a armadura necessária, em vez de ser a armadura existente. E posso pedir para ele desenhar essa informação. Como eu tenho ali só 5 níveis, vão aparecer aqui só 5 níveis de armadura. E, portanto, cá está a armadura inferior numa das direções. É claramente aqui nesta zona azul que temos a maior concentração de armadura aqui representada. Ok? Portanto, aqui temos esse andamento. Se quiséssemos ver a informação da armadura na outra direção, portanto, era uma questão de mudar aqui a direção de representação dessa mesma área de armadura. Ok? E, portanto, aqui temos já a informação. E podíamos pedir também a área na face superior, se assim quiséssemos. Também era possível pedir a armadura existente, como estamos ali a ver, e também é possível pedir a armadura nas paredes resistentes. Por exemplo, a armadura na face exterior, Z+, e cá está. Temos aqui paredes com 3,77 à volta disso centímetros quadrados, depois umas a verdes um bocadinho mais carregadas, estas a vermelho mais carregadas na face, nestas duas paredes que aqui estão, e ali também mais um elemento. E, portanto, com isto nós podemos ver as áreas de armadura por zonas e podemos também ver as áreas de armadura e comparar as áreas de armadura das paredes graficamente por zonas. Ora bem, ainda dentro daquilo que é os isovalores, só para terminar, existe a possibilidade de pedir esta informação com isolinhas com textos. E, portanto, eu poderia chegar aqui e pedir para desenhar essa informação nas paredes resistentes. Evidentemente que agora todo o que é a discretização de elementos finitos atrapalha a visualização destes gráficos e, portanto, eu vou aqui à parte de geometria, paredes resistentes, pedir para não desenhar a modulação e vou aqui à parte das lajes também pedir para não desenhar essa mesma modulação. Okay? Assim, quando eu pedir agora o gráfico de isovalores, novamente, okay, vai aparecer a sua representação. Os textos estão muito pequenos e não se vêem, ok? Em 4K, mas iria aparecer aqui então a representação. Vou tentar aqui mudar as escalas a ver se conseguimos aqui ter uns textos um bocadinho maiores a nível de informação. Agora exagerei um bocado, ok? Mas também posso corrigi-lo aqui manualmente. E, portanto, isovalores por tramos, vamos aqui pedir, por exemplo, os deslocamentos e rotações em Y, por 5 tramos, o valor mais negativo em isolinhas, com textos. Okay? Portanto, aqui estão as isolinhas a representar a informação dos deslocamentos. 0079, 015.1, 029.5 e por aí fora.
Portanto, cá está outra forma de também analisar e guardar estas imagens para a tal memória descritiva que vimos anteriormente. Ok? Ora bem, vou voltar aqui a ativar agora a parte de modelação das lajes, okay? E a parte da modelação das paredes resistentes. Entretanto, pedi os nós com um tamanho maior e, portanto, estão ali a aparecer com um tamanho maior. Continua ali o gráfico de isovalores. Eu vou pedir para voltar à geometria, sair do gráfico de isovalores. E vou pedir também, novamente, para desenhar a modelação das paredes resistentes. Portanto, aqui está a representação dessa modelação aqui. E o objetivo disto é passar ao ponto seguinte da nossa FAQ de hoje, que é a análise do dimensionamento de paredes e lajes. Isso já vimos, o gráfico de isovalores de áreas de aço, portanto, isso já vimos, não vale a pena estar agora aqui a mostrar. Temos aqui uma imagem retirada da versão beta de 2025, na altura, e que tinha a representação já das armaduras das paredes resistentes. Ok? Essa versão estará disponível a partir do dia 3 de julho para download e irão receber depois, durante essa semana, os códigos de ativação dessa mesma versão. Mas aqui estavam os gráficos de isovalores que nós tivemos a ver para as paredes e as lajes aqui representados. Okay? Então, o ponto que me faltava, que é este que aqui está, as etiquetas emergentes. Okay? Não falámos ainda das etiquetas emergentes que faziam parte deste terceiro ponto das nossas FAQs. E as etiquetas emergentes ativam-se aqui em ajudas, okay? Aqui neste ícone, preferências de ecrã, etiquetas emergentes, opções. E vocês aqui podem pedir o que é que querem que apareça nessas etiquetas emergentes. Normalmente eu aconselho a geometria, os resultados, as ações e os deslocamentos, embora se possa pedir outras informações. E podem pedir que apareça lá a informação, estados limites últimos, cargas majoradas para botão ou para outro material. E o tamanho do tipo de letra das etiquetas também pode aqui ser escolhido. Então, como é que funcionam agora as etiquetas emergentes? Muito simples. Nós, quando clicamos, quando colocarmos, aliás, o cursor em cima de qualquer nodo da estrutura, sai o deslocamento desse nodo. Cá está 0,073. Se formos aqui para a caixa de elevadores e colocarmos ali, já temos deslocamentos maiores. 0,385. Deslocamento em Y. E, portanto, eu assim rapidamente confiro as situações que eu quero ao nível do meu modelo. Já não preciso andar com listagens, com tabelas, a ver a numeração do nodo e procurar numa tabela extensa ou numa listagem extensa esse mesmo nodo para ver o deslocamento. Basta colocar o cursor em cima e aqui estão os deslocamentos. Isso é válido também no topo, por exemplo, deste pilar. Se quiser saber os deslocamentos no topo do pilar, está o deslocamento em Y e o deslocamento em X e em Z. Por exemplo, o deslocamento maior aqui é em Z de 0,325 cm. Okay? Também é válido para os esforços. Portanto, se eu colocar o cursor em cima de uma barra, vejam que eu tenho ali 157 kN de esforço axial. Se eu colocar aqui, vejam que eu tenho ali 212 kN de esforço axial. E mais, isto varia também com o ponto onde nós colocamos. Reparem que se for na base do pilar, 214,5. Se for cá em cima, 203,2. Portanto, ao longo do pilar, conforme eu vou colocando o cursor, também vai variando o esforço axial aqui no nosso modelo. E, portanto, estas etiquetas emergentes permitem-nos controlar, por exemplo, o deslocamento daquela consola que ali está. Okay? Lá está, levanta ali 0,012, uma coisa mínima. O deslocamento desta consola, okay? Também podemos vir aqui ver esse valor. Okay? Portanto, podemos conferir qualquer deslocamento e qualquer esforço nos nossos modelos estruturais. Ora, com isto encerramos então o tema das etiquetas emergentes, que é muito útil, mas também é muito fácil de explicar, porque também é muito fácil de configurar e utilizar. Portanto, recordo, aqui nas preferências de ecrã, opções de etiquetas emergentes, ativarem aquilo que pretendem e a partir daí passarão a ter acesso a esta informação. Ora bem, vamos finalmente para o último ponto, que é a exportação de modelo com armaduras para Revit no formato GTCX da Greitec. E, portanto, seria exportar estes modelos com estas armaduras das vigas, dos pilares e agora, na versão 2025, também das lajes. Como é que isso se faz? Esta estrutura é bastante grande. Por exemplo, eu se pedisse aqui para ver esta estrutura na totalidade, vejam que é uma estrutura que nós utilizamos num webinário, tem paredes de contenção periférica, muita informação. Eu, entretanto, vou tirar daqui o tamanho dos nós nas escalas
que eu há pouco coloquei esse tamanho dos nós como médios, vou colocar pequenos para não aparecerem aqui tão em destaque os nós da estrutura. Portanto, é uma estrutura bastante grande, portanto, para exportar para GTCX iria demorar algum tempo, portanto, eu vou aqui tentar recuperar o nosso exemplo de há pouco, o FAC02, ok? E aqui temos, então, o modelo e, inclusive, esse modelo também tinha já as armaduras calculadas. E essa exportação para formato GTCX realiza-se aqui, tínhamos a exportação aqui para modelo BIM, que já conhecemos, já vimos em vários vídeos, e temos aqui a exportação para Greatech BIM, que é o formato GTCX. E, portanto, quando eu faço aqui esta situação de exportação, posso indicar a pasta para onde quero exportar e indico ali o nome. Neste caso, vamos exportar como exemplo FAC2 GTCX. E vai aparecer uma caixa de diálogo que me vai pedir para eu indicar onde é que estão os pisos com as lajes, os níveis, como é designado, por exemplo, no Advanced Design. Neste caso, não existem níveis com lajes, mas possivelmente no Revit queria introduzir as lajes, portanto vou dedicar quer aqui 2 níveis à cota 300 e à cota 600 para depois colocar lá a laje. E posso exportar a estrutura completa ou só os elementos que estiverem no ecrã. Neste caso vou exportar a estrutura completa. A organização desta informação vai ser por cotas, o piso 300 e depois lá dentro o tipo de elemento. Pilares no ramo, vigas noutro ramo, lajes noutro ramo, paredes resistentes noutro ramo. E depois aqui, se é para exportar para o Revit, não exportar os apoios. Se é para exportar para o Advanced Design, exportar as sapatas como apoios. Também dá para exportar cargas. É uma característica do formato GTCX. Eu posso exportar as cargas para o Revit, se assim pretender. E vamos então clicar em aceitar e a operação realiza-se muito rapidamente. Vamos então agora aqui tentar aceder ao nosso explorador. Aqui está. Vamos aqui às transferências. Cá está o exemplo GTCX que foi exportado pelo software. Portanto, podíamos agora abrir o Revit e abrir este fecheiro no formato GTCX dentro do Revit. Esta informação também é possível de exportar, como eu referi, para Tricalc, para modelo IFC e, portanto, seria fazer o mesmo sistema, só que agora seria guardado com o formato IFC. Qual é a grande vantagem do formato GTCX? É que estas armaduras que aqui estão, se forem exportadas pelo formato IFC, são objetos IFC e, portanto, o Revit não consegue editar estas armaduras a não ser como objetos individuais. Seria um elemento IFC, outro elemento IFC e seria assim que tínhamos que trabalhar. Se for exportada pelo formato GTCX da Greatech, as armaduras que vêm do Tricalc vão ser consideradas armaduras nativas do Revit. E, portanto, as funções de edição de armaduras do Revit, editar logo os tribos todos do pilar por zonas e mudar os espaçamentos, os diâmetros, etc., essas armaduras vão ser reconhecidas como armaduras de Revit e, portanto, essas funções do Revit vão estar disponíveis para fazerem a edição da armadura, se quiserem, mas principalmente a colocação de detalhes, de cortes, de pormenores dentro daquilo que é a documentação do projeto em Revit. Ora bem, só para terminar também, já porque fizemos a exportação para IFC, abrir aqui o IFC com o famoso BIM Vision, que é um visualizador gratuito que podem encontrar na internet. E aqui temos o nosso modelo que veio desde o Tricalc com a representação das armaduras das vigas, as armaduras dos pilares, ok? Portanto, toda essa informação aqui representada, ok? Ora bem, creio que me estiquei um pouco em termos de duração destes FAQs. Normalmente pedem-se que tenham cerca de 45 minutos, creio que já passou esses 45 minutos, mas penso que terá valido a pena e vamos então voltar, creio que dentro de 3 meses, setembro, outubro, depois das férias, para vermos mais algumas questões daquelas que são mais habituais e também mais úteis ao nível do departamento técnico da Greatech. A todos, muito obrigado pela vossa atenção, pela vossa presença, bom trabalho e já agora só voltamos com as FAQs depois das férias. Boas férias. Obrigado.